Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Conversas da Alma, aqui no nosso canal Espiritismo com Cristo. E hoje trazemos um convidado que vai ter muitas histórias para contar para gente, Alan Moraes, produtor de peças teatrais espíritas, além de outras, né? Não só, mas também. E que traz a arte na nossa conversa de hoje, que vai trazer a arte como essa forma de transformação, mas também de conhecimento. Então fique com a gente, que eu tenho certeza que você vai gostar muito dessa conversa. Seja bem-vindo, Alan, Eu que ao nosso agradeço, Carla. canal. Muito obrigado, obrigado a todos que estão assistindo. É um prazer estar aqui, compartilhando um pouquinho de pensamentos com vocês, tá bom? Sim, nós sempre reforçamos, Alan, que aqui nós somos pessoas comuns, entrevistando pessoas comuns, né? E passíveis de erros, muitas vezes traduzimos a nossa opinião, a nossa reflexão, o nosso aprendizado. Então é um momento de realmente ter uma conversa aqui de alma para alma. E a gente sempre pede para o convidado iniciar com uma oração. Se você assim se sentir confortável, a gente te convida para fazer uma oração inicial. Bora lá, vamos fazer junto essa, tá bom? Senhor Pai, Deus Todo-Poderoso, que Jesus nos abençoe nesta conversa, que nos inspire, que os nossos guias, os nossos protetores, os anjos da guarda estejam conosco para levar a mensagem adequada para aqueles que estão sintonizados nesta conversa, para que possamos construir a uma evolução moral mais fértil e mais produtiva a partir de reflexões e pensamentos. Não só conversas, mas também aplicar ao nosso dia a dia aquilo que eu acredito que vai transformar o meu caminho. Que assim seja e que Jesus nos abençoe. Graças a Deus, muito obrigada. Mas, Alan, vamos começar a nossa conversa, Vamos lá, né? vamos lá. Quem é o Alan Moraes? Ou quem está Ah, o Alan gente, Moraes? essa pergunta é tão difícil que nem eu sei definir. É muita informação, Carla. Bom, sou filho único de mãe viúva, né? Então, a vida inteira fui criado com uma mãe, então minha referência é materna. Mas sempre fui um menino muito inquieto, o palhacinho da festa, dos primos, né? Da família. E aí, aos 14 anos, decidi fazer balé. E na época, menino fazer balé naquela época era um Sim. horror, mas eu não estava nem aí para o que as pessoas iam pensar. E comecei a estudar balé clássico, fiz balé clássico 9 anos numa escola na Zona Norte de São Paulo, que é a Marlisa Var, uma escola de método cubano. Depois eu fui para o Projeto Dançar, que é da Prefeitura de São Paulo, no Teatro Municipal, e fiz mais 5 anos lá de aulas método Royal. E aí eu comecei a dançar, fazer eventos. Depois eu entrei na escola de teatro, estudei no Macunaíma, me formei através da banca do SATED. E em 97 estreiei, já fazia teatro amador, né? E em 97 estreiei no teatro profissional, lá em Guarulhos, no Teatro Nelson Rodrigues, ali no Lago, né? E a partir daí eu comecei a fazer a trajetória artística que eu queria fazer. Eu achava que eu tinha que ser bailarino. Entrei em 98 numa companhia de dança, direção do Fernando Lee, o Almistrab, que lá eu aprendi muita coisa, viajei o mundo com a companhia de dança. E ali minha trajetória foi se construindo, né? Eu trabalhei desde 97, eu trabalhei meu primeiro trabalho profissional como bailarino foi nas noites do terror do Play Center, o famoso Play Center que todo mundo conhece, né? O saudoso Play Você Center. trabalhou no Play Center? Trabalhei, eu tenho 17 anos de parque de diversão e eu trabalhei acho que 9 anos, não lembro agora, 9 anos no Play Center. Depois eu fui para o Hopi Hari, trabalhei mais uns 5 anos no Hopi Hari. Depois eu fui para o Parque da Xuxa, assumi a gerência operacional do Parque da Xuxa. E depois eu ainda trabalhei na Associação de Parques do Brasil. Em paralelo com isso, eu estava estudando, fazendo faculdade, fazia dança, eventos, balé, teatro. Então sempre tive mais de uma atividade acontecendo simultaneamente. Aí eu fiz faculdade de marketing, sou formado em marketing estratégico. Depois eu fiz gestão de pessoas, uma pós em gestão de pessoas, me tornei educador, fiz um MBA em design estratégico, que é uma nova forma de administração com foco em design. Também já estava dentro da economia criativa, então eu junto com diversos pensadores,
falamos sobre economia criativa junto com o Sebrae, Ministério da Cultura, fizemos várias palestras em empresas. E aí eu fundei uma ONG chamada REC Brasil, que é a Rede de Economia Criativa Brasil, onde traziam discussões e pautas sobre economia criativa no Brasil como fonte de renda e de desenvolvimento do país. Ali desenvolveram várias políticas. E a partir daí eu virei palestrante e aí virei educador, fui dar aula em colégios particulares em São Paulo, com o tema de empreendedorismo criativo, né, e projeto de vida. Então, a minha aula futuramente vinha se tornar uma parte da grade obrigatória do currículo da escola. Até então não era, né? Então, eu trabalhei muitos anos no Colégio Guilherme Dumont Vilares e lá eles já tinham essa pegada de empreendedorismo. E eu assumi a grade curricular de lá, mudei todo o curso e foi um sucesso. Os alunos até hoje eu encontro com eles sentem muita falta das aulas. E ali eu já sempre trabalhei com arte e educação, né? Então, o primeiro espetáculo que eu escrevi foi para escolas, chamado Pra Que Estudar, que fala sobre profissões, escolha profissional. E ali a gente fez diversos projetos escolas. Nos parques eu escrevia, né, os espetáculos, dirigia os espetáculos com foco na área de educação. A gente falava sobre bullying, trazia sobre a questão de relações sociais. Sempre trabalhando com arte e educação junto. E aí é isso. E aí o Alan hoje ele é empreendedor cultural e educador, né? Além de trabalhar com educação corporativa, no qual eu sou facilitador de eventos corporativos, treinamentos para liderança, team building e tudo isso. Muita coisa, né? Eu já cansei. Não, nem me fale. Não, eu já tô cansada aqui só de pensar. Eu falo, meu Deus, quantos Alans existem dentro desse Alan, né? Quantos Alans? Porque, e aí é o que a gente começa a pensar. O dia tem 24 horas para todo mundo, né? Então, às vezes eu acho que tem um pouquinho mais para mim, mas tá bom. Porque eu fico pensando, quando a gente tem disposição, que era até o que a gente estava conversando agora há pouco, quando a gente está disponível e tem disposição, as coisas aparecem, e se não aparecem a gente corre atrás, né? E o quanto isso é uma mensagem positiva, em vez de então falar, sai do sofá, para de reclamar e vai percorrer teus sonhos, né? E aí a gente percebe assim, o quanto a sua trajetória, você foi explorando vários campos. Você gostava da arte, começou pela dança como forma de se expressar, né? Mas o quanto esses caminhos foram te levando para cá, para lá, para lá, para cá, até chegar hoje você também como produtor da Amo Entretenimento, né? Que a gente vai falar aqui daqui a pouquinho. Mas você usou e tem usado, né, toda essa sua expertise profissional e, num determinado momento, né, da sua carreira, da sua trajetória, você também quis unir a questão aí da sua espiritualidade. Mas como que assim você adentrou uma casa espírita ou conheceu o movimento? Como que isso aconteceu na sua vida? Eu acho que está tudo muito conectado, Carla. Não tem uma coisa assim, a arte, a educação, a espiritualidade. Para mim, estamos falando da mesma coisa em esferas diferentes. Eu fui parar numa casa espírita em 97 com um amigo, um grande amigo meu, que falou, eu faço parte de uma casa espírita, você não quer conhecer? E eu, de curioso, fui. E é claro que eu já ouvia falar de Allan Kardec, minha mãe, né, gosta muito de Allan Kardec. Meu nome vem a partir daí, né, cara, do Allan Kardec. Mas eu falei, vou lá. Fui lá, não foi pela dor, não foi pelo amor, foi por curiosidade mesmo. E aí me apaixonei, é claro que ali eu encontrei respostas, o ambiente que eu estava de uma casa espírita, as pessoas, né, o acolhimento, né, o carinho. Falei, gostei. E já fazem, acho que alguns 28 anos que eu frequento lá a Casa Alta de Souza. E quando eu não frequento trabalhando, eu estou nos projetos... Eu estou nos projetos sociais da casa, então tem toda uma questão de ligação e conexão com a espiritualidade ali. Ai, que interessante, Alan. E a gente pensando assim, nos movimentos, assim, em toda essa sua movimentação espírita e na questão do teatro, porque o que eu quero agora é a gente começar a pensar em unir o teatro que você vem desenvolvendo tão brilhantemente. Aliás, eu conheci o Alan porque eu fui assistir uma peça dele,
do Eurípides Barçanufo, Milagre em Santa Maria, que eu adorei. Recomendo quando ela reentrar em cartaz, porque agora ela já saiu. E vocês vão ver, para quem quiser depois acompanhar a página, porque tudo é muito rápido como ele, né? Então, você não pode piscar, porque piscou, perdeu, né? Mas, assim, trazendo essa questão mesmo, né? Do teu objetivo ou da tua ideia de apresentar peças espíritas e você contar um pouquinho como que foi esse caminho para gente, né? Porque não é fácil, é um público restrito no sentido de quem vai assistir, não só, mas a maioria são pessoas espíritas, mas outros acabam indo também por curiosidade, né? Mas como que é isso? Primeira pergunta é, como você pensou, que você já era produtor, já trabalhava como ator, como que entrou essa questão espírita nas suas peças teatrais? Bom, é importante. Isso não sou eu que estou falando, tá, gente? Não sou nenhum tão gênio assim para lançar uma metodologia, um pensamento. Mas, por exemplo, se nós avaliarmos, vou pegar o exemplo que a Carla me trouxe do Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo fundou o primeiro colégio espírita do Brasil, lá em Sacramento. Dentro da metodologia de Eurípides Barçanufo no colégio, ele já aplicava o teatro como potencial para o aprendizado das crianças, de todos os adolescentes que frequentavam o colégio. Gente, a arte, ela é mais uma ferramenta, e eu digo que é uma ferramenta de maior potência quando vivenciada, né? Quando interpretada pelas pessoas, quando eu vou assistir um espetáculo e através da interpretação daqueles atores, pelo exemplo que eles fazem ali no palco, eu consigo aprender melhor. Não sou eu que estou falando isso, né? Eurípides Barçanufo já fala disso. Paulo Freire fala disso. Anália Franco fala disso. Então, tantos outros grandes, né, pensadores têm isso como a arte, como principal fator de transformação moral do ser humano. Ponto. Nós, infelizmente, não temos a cultura de ir ao teatro. Assim como nós não temos uma cultura de ir a parques de diversão. Não temos a cultura de ir num piquenique no parque. Sim. Nós temos outros tipos de cultura. A cultura de domingão fazer churrasco na laje. É isso que a gente gosta, né? Mas despertar essa necessidade da cultura transformar é um processo de educação. É um processo de você falar, sabia que você precisa assistir um espetáculo? Sabia que você precisa ver um concerto ao vivo, né? Ouvir ali a orquestra tocando, entender a importância da atuação de cada instrumento em cada momento da peça, ver qual é a potência do maestro e a sensibilidade dele poder orquestrar tudo a música para que a forma delas possa impactar o público. A arte, ela está presente em tudo, né? Na roupa que nós usamos, essas cores, no logotipo, ela está presente no design dessa mesa, no microfone. Então, a arte, ela está presente em tudo. E ela tem uma função, impactar e transformar a vida das pessoas. Em 97, quando eu frequentei a Casa Espírita, eu conheci muitos artistas ali, espíritas e tal. E a gente nunca teve assim, a motivação de falar assim, vamos montar um espetáculo espírita, porque já acontecia muitos espetáculos espíritas. Até um dia eu fui com a minha mãe assistir um espetáculo espírita, e eu vi as pessoas super emocionadas com aquele, né, com aquele espetáculo e tal, e eu não consegui me sensibilizar. Eu falei, nossa, eu não gostei do espetáculo, gente. Aí me deu aqueles 5 minutos, Carla. Eu falei, você quer saber de uma coisa? Me deu vontade de montar um espetáculo. Eu já tinha feito parte, em 2002, 2003, de uma obra chamada Paulo e Estevão, com a direção brilhante de Marco Nicolato. E eu fui participar como ator, eu fui convidado como ator. E foi ótimo, adorei, foi um processo bastante intenso, estudamos a obra a fundo. Ficamos em cartaz no Teatro Itália, depois mudamos para o Teatro Gazeta e foi um sucesso. Aí nesse dia eu resgatei, eu falei, eu acho que eu vou montar Paulo e Estevão. É difícil, mas eu quero montar. Foi quando eu montei a primeira produção grande da Amo Entretenimento. E aí estreamos no Teatro Novo, né, no antigo Teatro Novo aqui na Vila Mariana. E foram 8 apresentações e mais de 3.000 pessoas assistiram o espetáculo. E foi tão impactante. Os feedbacks que eu ouvi das pessoas em relação ao que elas tinham visto. Eu li o livro, mas aqui eu me senti dentro do ambiente, eu me senti do lado de Paulo. Aí constatou
que o que Eurípides, Anália Franco, Paulo Freire e tantos outros educadores reforçavam na sala de aula. Eu falei, o teatro é uma ferramenta de transformação moral. Então, além de me transformar, porque eu também estou aqui no planeta Terra em tratamento, Sim. né? Nós estamos num grande hospital, que Sim. o Brasil chama um grande hospital. Eu falei assim, não, já que estamos internados, vamos fazer essa internação ser mais divertida. E aí eu resolvi investir em obras espíritas, trazer para o palco. Só que eu não gosto muito do título teatro espírita. Tá. Porque teatro é teatro, Carla. Né? Qualquer espetáculo que você vai assistir, você tem um lado que você vai tirar, que você gosta, e outro você não vai gostar. Você fala, não, eu não gostei do figurino, não gostei da trilha sonora, mas eu gostei da atuação, não gostei de tal personagem. Então, teatro é teatro. O que diferencia o teatro espírita é trabalhar obras espíritas consagradas que fazem parte do nosso estudo diário no Centro Espírita e, de forma mais impactante, colocá-los ao palco. E é isso que eu tenho me dedicado os últimos 10 anos da minha carreira, que é transformar a Amo Entretenimento numa produtora que produza espetáculos de qualidade, com foco na arte, com base em obras que trazem alguma transformação, seja ela espírita ou não. Nós não temos essa restrição. Claro que, né, por eu ser espírita, a gente tem um pezinho Passa lá, na né? frente, né? A gente tem uma prioridade. Mas é isso. Mas é bacana tudo isso que você falou, Alan, e que vai me trazendo, né, muitas reflexões e o quanto realmente eu como ouvinte, né, eu como a pessoa que está indo lá assistir um espetáculo. Então, eu fui assim rememorando não só o que eu assisti com vocês, mas todos, e como realmente uma boa peça teatral, uma boa montagem, ela traz isso, ela traz impactos na sua emoção. Porque você vê o ator lá se emocionando e você se emociona junto. A música, quando bem escolhida, ela te emociona. Então, eu acho que a arte, ela vai também por esse caminho do afeto, né? Então, entra pelo caminho do afeto, que muitas vezes você falar sobre é diferente do que você viver, né? É como você falou, parece que eu estava lá no meio de vocês, quando ela é realmente um roteiro bem escrito e não só o roteiro, mas toda a composição de uma peça teatral. E que a gente tem que trazer isso, né? Então, quando a gente está aqui no Conversas da Alma, a gente tem tentado mostrar as várias formas que você pode se apropriar de conhecimentos e de transformação, e aí você trouxe a questão da transformação moral, que eu acho que ela é fundamental, porque são exemplos dessas pessoas, da vida dessas pessoas que te impactam de alguma forma, né? Como eu falei, do Eurípides Barçanufo, que é um educador, foi também um grande político na região, então não só montou a escola de Kardec, mas realmente ele era à frente do tempo, também trabalhava com a cura, né? Farmacêutico, trabalhava com a cura das pessoas, quer dizer, em vários campos ele procurou se melhorar, né? Que ele também passou por todo esse processo de transformação que a gente observa na trajetória dele. Mas o quanto é impactante. E isso que você falou, que a gente não tem a cultura do teatro, a gente não tem mesmo. São poucas famílias que levam seus filhos desde pequenos a frequentar o teatro, que frequentam e levam... Eu mesmo, minha mãe não tem o costume de ir ao teatro. Ela nunca teve. Mas ela me levava no circo. Então eu tenho muitas memórias afetivas da minha mãe me levando naqueles circos bem pobrezinhos que ficam nas periferias. A gente ia lá e isso me despertava, sabe? Eu achava maravilhoso o poder que tem as pessoas, né? A arte de fazer as pessoas rirem. Porque chorar, gente, tá fácil. Chorar, hoje em dia, a gente é só abrir a TV que a gente vai chorar horrores. Mas fazer rir é muito diferente, é muito difícil. E aquilo me encantava. Claro que hoje minha mãe vai em todos os espetáculos, é a única da minha família que vai em todos os espetáculos. E o que é importante a gente ressaltar é que essa cultura, a cultura é feito um ciclo, né? E por isso que existem as tradições culturais de um país. Porque esses ciclos precisam se repetir e o que é bom a gente mantém. Agora, o que não é bom, precisa abrir uma brecha ali, quebrar o ciclo e falar, vamos inserir uma coisa boa aqui. Sim. E eu insisto muito para os meus alunos, às vezes palestrantes, né, os influenciadores. Falo, gente, nós precisamos quebrar o ciclo de não valorizar a arte. Afinal, o teatro
quantas centenas de anos existe o teatro, né? Se a gente resgatar na história ali, ó, antes Antiga de Grécia, Cristo, já tinha teatro. Então, por que essa arte existe? Justamente para trazer essa transformação moral. E transformação moral é a única coisa que nós temos que nos preocupar encarnados aqui na Terra, né? O convívio social nos trará reflexões para a transformação moral. Os livros espíritas só fazem sentido se nós colocarmos em prática aquilo, né? Ficar lendo na sua casinha e abriu a porta e não transformou nada. Para que serve esse monte, né? 600 livros que o Chico deixou pra gente aí, mais um monte de obra de André Luiz, Então, gente, não adianta nada eu ter um livro e não colocar em prática. Às vezes eu tenho dificuldade em colocar em prática. Então, a gente vai lá no teatro e experimenta através das sensações do famoso 5D, né? Que o teatro é 5D, porque o ator tá ali com suor no seu, né, na sua cara ali. E aí você entende que os personagens que estão ali no palco têm muita afinidade com o seu dia a dia. Sim. Não são mundos paralelos, não é uma ficção. E as obras que eu trago para o palco são obras biográficas. Nós não inventamos nada. Para todo espetáculo da AMO existe um consultor convidado que é o maior especialista sobre aquela pessoa. Então ele me traz fatos históricos, a gente traz fatos biográficos e coloca isso em cena. Eurípides Barçanufo tinha problema com obsessores. Eu colhi, né, relatos lá na época que eu estava pesquisando sobre o Eurípides, lá em Sacramento, Conquista, Santa Maria, e os relatos que eu vi, ele falou, ele sofria muito com assédio de obsessores. Às vezes ele estava indo para Santa Maria a cavalo, ele parava o cavalo, ajoelhava no meio da estrada de terra e começava a rezar porque ele tinha pensamentos ruins, né? Paulo de Tarso, né, que a gente estava sobre os estudos de Paulo de Tarso aqui, Paulo de Tarso, super egoísta, egocêntrico, né? Orgulhoso, mas em compensação ele tinha uma determinação, ele era muito fiel. Sim. Primeiro fiel às leis de Moisés Sim. e depois fiel ao ensinamento de Jesus. Então, quanto nós temos que abrir mão de coisas que já estão exemplificadas por espíritos que nos ensinam, né, da grande potência espiritual, ou até mesmo, gente, com as pessoas mais humildes e simples que estão do nosso lado. Eu falo, não adianta nada você falar que é espírita e não dar bom dia pro porteiro. O maltratar, Pelo né, amor de qualquer Deus, pessoa, né? Maltratar um cachorrinho. Sim. Você fala que é espírita? Não. Eu tenho até medo hoje em dia, Carla, de falar que eu sou cristão. Porque eu não sou cristão. Eu sou aprendiz do evangelho. Porque ser cristão no mundo que nós estamos, né, com essa política, com essa monte de confusão acontecendo, é perigoso falar que é cristão. Sabe por quê, gente? Porque pensamento cristão é o pensamento de Jesus. E como é que Jesus agiria no dia de hoje? Não, e pensando nisso, o quanto está desvirtuado, na verdade, né? O que é ser cristão, e a gente vê esses... Eu não vou dizer que são falsos cristãos, somos como todos nós não estamos entendendo o que é ser cristão. Todos nós estamos aprendendo a ser cristão. Então, eu sou aprendiz do evangelho, eu sou um aprendiz de Cristo. Mas realmente ser cristão é muita responsabilidade. É né, algo Carla? muito maior que todos nós. Algumas coisas nós fazemos bem e outras nós ainda temos que caminhar bastante. Muito. Então, eu acho que é bacana a gente ir tendo essa clareza, que nem você falou assim, eu tenho até medo de falar que eu sou cristão. É medo no sentido assim, de que eu tenho consciência do que é ser cristão, mas eu ainda não consigo. Eu tô longe. Então, né? Tô longe de ser cristão. a gente tem que realmente aprender cada vez um pouquinho mais e nos colocar nessa posição aí de humildade. Mas eu acho bacana você falar sobre esses consultores, né? Que você tem pessoas que estudaram a vida em profundidade daquela determinada personagem, né? De uma obra espírita a qual você monta a peça. Porque dá mais fidedignidade e verdade durante a peça, né? Então, isso aí. Esse é o intuito. Eu acho que assim que é muito importante porque, por exemplo, para quem já leu ou estudou sobre Eurípides Barçanufo e foi assistir a sua peça. Lógico que tem todo o viés artístico, né? Mas a gente sente na íntegra que é do Eurípides Barçanufo que você está falando. Sim.
assim como as tantas outras que a gente vai conversar, é que você teve esse estudo, mas além desse estudo, como surgem, né, assim, desde a escolha, vai ser Allan Kardec, vai ser Eurípides, Paulo, como que surgem esses temas, essas obras Uhum. para a escolha das peças que serão montadas? É essa parte que eu tenho mais medo, sabe por quê? Ah, Porque assim, eu costumo sonhar com as obras, me vem o título na cabeça, às vezes eu sonho com cenas do espetáculo, aí eu acordo e falo, o que que é isso que eu tenho que fazer? tá. Então, eles geralmente 90% dos espetáculos que eu montei surgiram de um sonho. Tá. De um sonho. Às vezes eu acordo com um título na cabeça, às vezes eu acordo com cenas do espetáculo e eu não sei o que que é, depois eu durmo mais um pouco, mais alguns dias, aí eu vou entender, e aí surge a obra na minha frente e falo, agora eu entendi. Então, tem um pouco de mediunidade aí, de intuição, mas eu vou seguindo o que tem que ser feito, sabe Tá. assim? Então, esse contar a história é muito delicado, porque eu estou contando a história de uma pessoa que realmente existiu. Eu não estou inventando o Chapeuzinho Vermelho, entendeu? Eu estou inventando, eu estou criando uma história que ela realmente aconteceu. E se ela realmente aconteceu, eu não posso falar besteira. Sim. Né? Então eu convido esse consultor, que não sou eu, é um estudioso que se dedica àquela obra, a estudar aquele personagem, e aí eu trago ele e ele me dá detalhes, e aí eu monto o roteiro teatral com licenças poéticas determinadas, é claro, mas com mais veracidade possível daquilo que aconteceu. Eu entendo de palco. Eu sou formado em balé, teatro, então como contar essa história no palco, deixa comigo. Agora, o que eu vou falar dessa pessoa, né? Quais são os pontos fundamentais dessa obra? Isso eu deixo para o consultor, porque é ele especialista da obra. E é uma parceria muito boa, né? Porque o público vai afim de ver algo que realmente remeta à realidade daquele personagem. O consultor quer exemplificar aquilo que ele pesquisou no teatro e eu tenho o teatro e uma equipe disponível para interpretar. Então é um casamento muito bom. A gente tem tido muito sucesso com o nosso público, as pessoas gostam muito das nossas obras porque tem sim um respaldo verídico. O Allan Kardec, né? O nosso consultor é o Paulo Henrique de Figueiredo, que nos trouxe. Eu peguei as cartas originais de Kardec, peguei falas desses documentos recém-encontrados que estavam em posse da família do Canuto e do Chico, e a gente juntou ali e criou o espetáculo A História Nunca Contada de Allan Kardec. A mesma coisa foi com Eurípides, a mesma coisa foi com Paulo de Tarso. Então tem tantos Memórias do Suicida que está em cartaz, né? O Pedro Camilo lá de Portugal é o maior pesquisador de Ivone Pereira. Então eu liguei para ele, a gente fez uma conversa via meeting e ali ele me passou veracidades, né, daquilo que se interpretava de Ivone e daquilo que realmente ele encontrou como vestígios documentais. Então a gente traz isso para o palco e faz as pessoas terem a livre interpretação delas. Ó, a história é assim, você pega o que você quiser dessa história. Então a gente tem que sim trabalhar com respeito ao nosso público. Sim. É o respeito ao nosso público e àquela pessoa que nós estamos contando a história. Basicamente, eu tenho esse pilar, né? Respeito às pessoas, tanto aos artistas, né? Os verdadeiros protagonistas dessas histórias, quanto aos pesquisadores e ao nosso público que quer a verdade, né? Sim. E eu acho que isso é que vai trazendo dentro da sua companhia, né, da Amo, a Entretenimento, que realmente que as pessoas voltam, né? Porque você me contou, quem assiste o primeiro, depois quer assistir outros. Porque é importante para nós também que quem já leu, por exemplo, um livro lá, né, do Paulo Estevão, é muito bacana você ver, não representado o livro, mas aquele personagem do Paulo, que é tão falado, né? A gente vem falando já há algum tempo. Fatos reais da vida dele. Então, isso que eu acho que é o que motiva. É como se elas se identificassem, não é? Você imagina, Carla, que no último dia da apresentação de Eurípides, eu tinha a sobrinha de Eurípides Barçanufo na plateia. Agora, você imagine se eu tivesse inventado a história, se eu tivesse criado alguma coisa que não cabia ali, que não fosse verdade. Como é que eu ia ser julgado, interpretado por essa pessoa? Nossa, vocês estão contando a história do meu tio, que não tem nada a ver. Muito pelo contrário. Ela chegou emocionada no final do espetáculo. Ela falou, me arrepiei várias vezes. E ela, né, ganhou a rosa sem eu saber que ela era a sobrinha de Eurípides. Então,
eu preciso respeitar a história das pessoas e eu preciso contar isso com a maior veracidade possível, né? Porque eu quero que as pessoas vão ao teatro e passem pela metodologia que Eurípides, que Anália Franco, que todos os grandes educadores falam sobre a transformação através da arte. André Luiz, né, também é um defensor disso. Sim. E cada vez mais a gente tem que voltar a trazer a arte para a vida das pessoas, né? Seja pelo teatro, seja pela música, seja por uma boa literatura também. Porque, de fato, as pessoas estão perdendo. Elas já não tinham... o Brasil já não tinha muito essa cultura, mas ainda existia. E a sensação que eu tenho é que hoje está cada vez se distanciando um pouco mais. Eu acho que estão indo por caminhos diferentes, Carla. Eu costumo falar que tem 2 tipos de arte. Anota aí, gente. Tem 2 tipos de arte. A boa e a ruim. São 2 tipos de arte. A ruim é que não acrescenta em nada. Ou até nos atrasa, ou até nos leva para outros caminhos. E a boa é aquilo que te provoca, que te traz reflexão, aquela que te transforma, aquela que te dá vontade de fazer alguma coisa diferente. Ponto. Se você olhar para um quadro e falar, não gostei desse quadro, tá tudo bem. Você não vai ser julgado. Não gostei, não me tocou. Aí você olha uma outra escultura e fala, nossa, isso daqui me remeteu. Que bom. Então existe a arte que você gosta e a arte que você não gosta. Claro que o que transforma são os critérios, né, do que eu gosto, o que eu não gosto. O que é bom e o que não é bom. Eu adoro quando alguém vai no meu espetáculo e fala assim, eu não gostei do cenário. Eu acho maravilhoso. Por quê? Porque ele já tem um critério de cenário. Nossa, que bom. O outro cenário era melhor, tá, Alan? Que bom. Então, olha, você já tem um critério ali, uma barra dizendo o que você gosta e o que você não gosta. Isso é o papel da arte. É estabelecer critérios para você saber o que é certo, o que é errado, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que é belo, o que é feio. Às vezes o que é belo para você é feio para mim. Mas você tem uma construção de critério. É isso que eu sempre briguei com os educadores do Brasil. A gente precisa levar mais as crianças na escola, já que as famílias não têm essa cultura de levar nos filhos no final de semana. Então, cabe à escola fazer a transformação moral do aluno através da arte, levando ao teatro. Tem que levar, professores? Sim. Tem que levar. Tem que levar. E cada vez mais nós vemos também um crescimento na qualidade dos espetáculos infantis, trazendo uma mensagem importante por trás, né? Exatamente. Que não é só cantar uma musiquinha e fazer tal coisa, não, tem uma mensagem As importante. crianças estão mais criteriosas que a gente, Carla, né? Vocês estão percebendo essa geração que tá reencarnando agora, gente. Eles já sabem muito mais do que nós, né? Eles captam muito mais, são muito mais sensíveis a causas sociais, ambientais. Né? Então, já gente, nascem não querendo comer carne, recusando a comer exatamente. Eles já não aceitam qualquer coisa, não. Aquelas brincadeiras que a gente tinha na nossa época, para eles falam assim, vamos dar uma melhorada nisso? Então, é isso que a gente precisa entender, oferecer o que tem de melhor para essa geração. E o Alan, você falou da parte da concepção, né? Como que você concebe, que você, primeiramente, aí tem um sonho e aí você começa a entender depois, aí depois você vai para a parte da pesquisa, para montar o roteiro, estudo das obras, consulta o consultor. Mas e os atores que são contratados? Eles são também ligados à à doutrina espírita, ou isso não é critério, porque como que você contrata pensando naquela personagem? Enfim, mais ou menos isso, ou naquelas personagens. Sim, né? A gente coloca critérios. Primeiro, o critério de aparência, físico, perfil que nós chamamos. A pessoa tem perfil para fazer Allan Kardec. Né? O ator é ótimo, mas o perfil não cabe para Allan Kardec. Então, através de fotos, dessa pesquisa que o consultor nos passa, nós vamos já fazer o quebra-cabeça ali de quais pessoas poderiam ser os possíveis perfis. Tá. Porque é muito mais confortável para o espectador ver alguém que ele sempre estudou no livro ali, a fotinho do Allan Kardec, aí você olha no palco, tem uma pessoa parecida. Sim. Tem uma pessoa, sabe, o Allan Kardec, cabelo preto, calvo, aí eu boto um cabeludo, loiro, eu vou falar, não vai dar muita interpretação. Então, primeiro, o perfil é construído através da aparência física, né, da interpretação e tudo mais. Na AMO, nós não impomos nenhuma religião. Mesmo porque também kardecismo não é religião. Tudo bem, gente? Allan Kardec não estipulou nenhuma religião. Então, primeiro, nós temos a questão critério. O critério fundamental é capacidade técnica. Tá. Se a pessoa é formada numa boa escola, se ela tem habilidades técnicas de palco, de cênico, de corpo,
Pronto. Na Amo, eu até gosto, gente, eu vou até confessar. Eu gosto de pessoas diferentes, de religiões completamente diferentes, de nacionalidades diferentes. Por quê? Porque todo mundo aprende com todo mundo. Se eu estou contando a história de uma certa pessoa e eu não é completamente diferente da minha realidade, eu tenho que aprender com essa pessoa. A diversidade nos une, não nos afasta. Sim. O que nós temos visto aí muito no cenário, né? Que a gente está sempre excluindo as pessoas e não, Ficando não. na nossa bolha. Na Amo não funciona assim. Isso é um dos pilares da Amo, que é respeitar a diversidade das pessoas. Então eu tenho umbandistas, eu tenho o pessoal do Candomblé, eu tenho o pessoal da Igreja Ortodoxa, eu tenho ateus dentro da Amo. E aí a gente conta a mesma história com foco na biografia, no aprendizado, nos ensinamentos. Então não é critério estudar Allan Kardec para ser parte da Amo. Muito pelo contrário. Eu quero quanto mais gente diferente, melhor, porque a gente aprende. Allan Kardec era espiritualista. Ele não era cristão, ele era espiritualista. Ele estudava todas as religiões. Ele escreveu peças de teatro, que ninguém sabe. Né? Kardec tem peças de teatro escritas. Ele trabalhava no meio dos artistas. Ele trabalhava com pessoas completamente diferentes, ligadas a áreas das artes diferentes. Ou seja, o educador que a gente tem que ser, né, gente? Eu falo que assim, ser espírita dentro do centro espírita é fácil. Sim. Ser espírita fora dele, aí que está o desafio. Sim. Né? Dentro da nossa Com palestra certeza. espírita, todo mundo é bonzinho. É a voz mansa. Todo mundo Jesus. Agora eu quero ver no trânsito, né? Quero ver no mercado como é que se você vai ser espírita. Cumprimentando o porteiro. O porteiro, eu quero ver aí. Ali é que é a prova no centro espírita, todo mundo ali. Eu falo que ali é a UTI. Você vai lá, toma um banhinho, né, espiritual, um passe, e aí, minha filha, você vai para a sua vida de verdade. Então, tem essa relação dos critérios. Lembrando que diversidade não divide pessoas, ela complementa. Isso é um dos pilares principais dos ensinamentos de Jesus. Né? Ele não dividiu ninguém, ele não separou ninguém. Né? Entre galileus, fariseus, ele juntou todo mundo e ensinou a mesma coisa para todo mundo. E eu acho que é bacana ter essa visão, porque a gente nem imagina quem está lá na plateia, todo esse cuidado e toda essa filosofia que existe por trás, até da estrutura, né, da sua empresa, das suas produções, e que eu acho que é bacana, porque muda o olhar de quem vai assistir. Então, quando eu sei dessa história, eu vou olhar para aquela peça já de um outro jeito, sabendo de tudo aquilo que você está contando aqui. Né? Então, eu acho que é bacana mostrar os bastidores, que não é tão simples assim. E agora, sim, eu vou para uma outra questão que como foi a aceitação nos teatros para esse tipo de peça? Né? Então, como você falou, não é um teatro espírita, mas peças que retratam a biografia de pessoas de alguma forma ligadas aí ao espiritismo. Bom, o que nós vemos num cenário de São Paulo, eu vou falar primeiro de São Paulo, tá? Você tem espetáculos de conteúdo espírita apresentando em datas esporádicas. Então, dia tal, daqui a 15 dias, mês que vem. Mas você não tem, num cardápio de opções do cultural de São Paulo, um teatro que ofereça uma programação um ano todo. Não existe isso. Se você procurar hoje, não existe. Tem um Alan lá que está com 15 espetáculos, que corajosamente está movimentando 78 pessoas para trazer conteúdos espíritas. Então, o meu projeto, o meu grande ideal era fazer com que conteúdos espíritas entrassem no roteiro comercial de São Paulo. Porque você que está visitando a cidade, né, a passeio, vou passar um dia na Paulista, vamos pegar um teatro, o que tem de opção? Você tem infantil, musical, stand-up, em todos os teatros. Mas você não tem uma opção no cardápio de conteúdo espírita. Isso, para mim, é inaceitável numa cidade do tamanho de São Paulo, com 174 teatros funcionando. Então, o meu propósito foi batalhar em um espaço e fiquei 2 anos sem fazer teatro, porque não abriu-se as portas. Uma, porque já estavam explorando, né? Tinha muita coisa acontecendo na cena paulista. E outro que eu ouvi sempre que, espírita não gosta de pagar teatro. Espírita não vai no teatro. Espírita quer tudo de graça. Eu falo, bom, tá tudo certo. Você tem opções. Mas o que eu faço é arte. E se quiser um aprendizado mais impactante, mais sensível, a gente vai para o teatro. Então, eu vou oferecer, sim,
mais uma opção para ele se transformar através da arte. Então, o meu propósito foi aí. Nem todos os teatros aceitam conteúdo espírita e nem todos estão disponíveis para abraçar a causa ali de ter um espaço como um grade. Até no Teatro Moca, né, foi uma luta convencer ali, mas nós conseguimos colocar durante esses 5 meses, né, em cartaz 9 peças de conteúdo espírita diferente. E eu tenho visto o teatro cada vez mais cheio. Então, aquela lenda que tinha de que espírita não paga ingresso, que espírita quer tudo de graça, ele está aprendendo que é um investimento que ele tem que fazer, trazendo um ambiente teatral, sensível, experiencial, como forma de transformação moral. E eu acho que é bacana você falar isso no que quer tudo de graça, que é no sentido de que se fala tanto da caridade, né? Então que as pessoas acham que também os outros têm que ser caridosos nesse sentido, de oferecer gratuitamente um evento. Há momentos que isso é feito, mas em prol de uma ação social, em prol, né, de um beneficiário específico, que todos se unem lá para essa arrecadação. Mas é o seu trabalho, né? Então, é um trabalho que você está unindo a sua vocação, você está unindo o seu propósito e colocando em prática aquilo que você acredita. Mas é o seu trabalho. Simples Né? assim, Então, você vai alugar um filme, você vai no ingresso pagar o cinema, por que você não paga num espetáculo espírita? Sim. Não entendi. Né? Qual que é a referência? Ah, mas se você vai na padaria comprar pão, puxa, então é caridade, então você tem que receber pão de graça. Sim. Como é Não que é é? assim. Não é assim, né? Então a gente tem que saber dividir onde está a caridade, de que forma ela está, porque ela tem diversas caras, a caridade. A partir de uma conversa, de um podcast como esse, é um pouco de caridade, sim. Nós estamos, né, o espaço cedido, né, pra gente, o nosso tempo cedido aqui, sim. Agora, você tem outras formas de praticar essa caridade, né? E o teatro, ele é uma ferramenta. Ele não é um projeto social, ele é uma ferramenta de transformação. E é claro, você falou da caridade, de levar, né? Eu tive uma rede agora solidária de muitos amigos que pagaram, né? Fizeram uma vaquinha junto com a gente para levar crianças ao teatro. Crianças que vêm nessas casas, né? De acolhimento, de vulnerabilidade. Estamos levando todos eles para assistir Pinóquio na Terra do Cordel, agora. Então, olha aí, isso é caridade. Você não impacta os artistas que têm como sua profissão, muitos vivem disso, né? Recebem o valor do ingresso, né, como composição do seu salário, né? E aí nós estamos juntando quem não vai, mas quer ajudar, para levar crianças que nunca, de repente, assistiram um espetáculo. Então, isso sim é a caridade na prática. É impactante, principalmente com criança, né, Alan? Porque criança, ela não consegue ainda ter aquele controle corporal igual aos adultos. Porque os adultos estão recebendo, por dentro deles pode estar tudo aquilo. Estou emocionada, estou tremendo, eu chorei, eu ri. Né? Mas você fica lá naquele seu controle porque você já é adulto. Mas criança, a partir do momento que ela entra na peça, né, ela vai brigar com o vilão, se tem o vilão na história. É maravilhoso isso, Carla. Ela acusa o vilão e protege. Não, ele está ali escondido atrás da árvore. É maravilhoso, isso é maravilhoso. E assim, eu lembro de uma vez, né, que uma criança, ela estava tão envolvida que ela pegou o tênis e atirou, porque ela queria proteger, né, outro personagem do vilão, né? De tão assim que ela estava envolvida. Então a gente percebe, se é para trabalhar a formação moral e usar a arte, e nesse caso o teatro, como forma de transformação, é mais uma coisa para nós pensarmos, porque não levarmos as crianças ao teatro para essa transformação. E como você falou, peças de boa qualidade, porque tem de tudo no cardápio, né? Mas que os pais saibam escolher, ir, assistir e conversar sobre, porque o que eu acho gostoso no teatro também, principalmente se você consegue ir acompanhado, é que depois do teatro você vai reviver aquilo contando com as pessoas. O que você achou desse? E aí é mais um motivo e um momento de reflexão. É um reforço de aprendizado. É o reforço, porque você está sedimentando se o teu olhar foi igual o do teu amigo, da tua mãe, de quem te acompanhou naquela peça, se foi igual ou se foi diferente. E cada um gostou de uma coisa, né? Ah, eu gostei de tal personagem. Puxa, eu gostei do figurino. Ah, eu queria fazer aquela coreografia. Uma coisa. É isso, né? é o critério. Esse é o objetivo da arte. Sim. A gente ainda não tem essa consciência de que é necessário consumir arte. Mas você sabe que nas horas mais perrengues,
a arte está ali acompanhando, né? A gente passou por uma pandemia, não passou? Tenho certeza que vocês viram, assistiram o filme, as lives, o livro, ouviram música. Olha a arte presente, né? A gente quer sempre dar a desculpa de não consumir, mas a gente está cercado o tempo todo de arte. No momento que você está mais triste, você bota uma música no último volume e sai dançando pela casa. Pois é, a arte ali impactando você. Então, de novo, meu papel aqui é reforçar a importância da arte na transformação do ser humano, seja ele social, mas com foco no moral. Porque através de exemplos vivenciados é que nós vamos trazer os principais ensinamentos. E vamos falar um pouquinho do que vai acontecer agora aqui na Amo. Eu sei que vocês estão com uma programação intensa. Você já falou da história do Pinóquio, né, na Terra do Cordel, para o público infantil. Eu assisti do Eurípides e que eu sei que vocês já têm agora aí uma programação aí até o final do ano. Então, conta pra gente assim, o que a gente pode ter de surpresa também daqui para frente com o que vocês estão planejando até o final do ano. Bom, em outubro nós estamos vai retomar o espetáculo A História Nunca Contada de Allan Kardec, o Cientista do Infinito. Então, se você não assistiu, quer realmente conhecer a história de Kardec, com base nesses documentos, venha no teatro, sábados, às 5h30, lá no Teatro Moca. A gente está em cartaz com o espetáculo As Mona Lisas, que é do Wilson Coca, direção de Sebastião Apolônio, que é uma coisa deliciosa, é uma comédia deliciosa, é uma das comédias mais antigas em cartaz, há mais de 20 anos em cartaz. E é uma delícia, porque é um momento da gente rir para toda a família, tá? Pode levar criança, não tem palavrão, não tem baixaria, e traz reflexões maravilhosas pra gente sobre a construção de uma família. Então, vem assistir Mona Lisas. Está em cartaz até o final de setembro, o espetáculo As Aventuras de Pinóquio na Terra do Cordel. É a história do Pinóquio, que todo mundo conhece, a literatura de Collodi, porém, ele nasceu no Nordeste. Então a gente traz cultura nordestina brasileira para esse espetáculo e o tempero ficou delicioso. Só corre porque as últimas apresentações já estão quase esgotadas, então vá conferir esse espetáculo que está lindo, lindo, lindo demais. Novembro a gente vai trazer algumas obras inéditas. Vem aí Joana d'Arc Médium, do livro de Leon Denis. Então, o olhar de Leon Denis para a mediunidade de Joana d'Arc. Então, nós vamos contar essa história no palco do Teatro Moca, sábados, às 5h30. Sempre são sábados às 5h30. É isso. A gente vai ter um espetáculo que é muito gostoso que estamos trazendo do Rio de Janeiro, que chama A Diretora é uma Comédia. Para todos os educadores que estão nos assistindo, é uma diretora que traz um stand-up delicioso de coisas que acontecem no nosso dia a dia de professor, e aí a gente vai rir da gente mesmo, Sim, tá? eu sei. Então vai ser aos domingos, em outubro, aos domingos às 18 horas, com um comediante e ator, Diogo Bonfim, lá do Rio de Janeiro, que é um sucesso de bilheteria lá. A Amo está trazendo em outubro aqui para São Paulo, domingo às 18 horas. A Diretora é uma Comédia. Em novembro, a gente tem Joana d'Arc Médium, às 5h30 aos sábados. E tem um espetáculo que eu estou dirigindo e escrevendo texto com o ator Davi Cardoso Júnior e um elenco delicioso sobre Elvis, gente. Chama Meu Querido Elvis. É uma relação de pai e filha que vai deixar vocês com uma emoçãozinha ali embutida, mas eu não posso dar muitos detalhes. Sem spoiler. Sem spoiler. E a gente encerra a temporada 2024 agora em novembro com esses espetáculos. Vem aí, né? Kardec, Mona Lisas, Joana d'Arc e Meu Querido Elvis, tá bom? E agora tá com os Memórias do Suicida. Pois é, menina, estreamos outra obra inédita, nunca montaram nada no teatro e o Alan foi lá e teve a coragem de montar uma obra bárbara de Ivone Pereira, que é o Memórias Suicida. Tem mais 2 apresentações aos sábados lá no Teatro Moca até o final de setembro. E pensando agora nesse dos Memórias do Suicida, né? Porque é um tema difícil, né? É um tema que, como você disse, nunca ninguém quis mexer muito, porque ele é difícil, ele é doloroso, ele é denso, né? Mas que você recebeu feedbacks super importantes, e eu acho que isso que é bacana também, que vai norteando também o seu trabalho, né? E mostrando a certeza, não, é isso que eu tenho que fazer. E como que foi a concepção, no caso aí, dessa peça teatral, da Ivone? Também ela veio por um Veio de sonho, né, Carla? Tudo aparece em sonho. Pra mim, eu falo, tá bom, deixa eu montar, mas né? nem dormindo eu tenho sossego. Ai, meu Deus do céu. Até dormindo eu trabalho, gente. Também, mesmo processo, sonho. Aí eu fui ler a obra.
Realmente é uma obra de um detalhe gigante. Sim. Camilo narra isso com palavras difíceis. A Ivone escreve muito bem isso. Então não é uma obra de rápida leitura. Fato é. Mas por ser uma obra de leitura detalhada, ela tem um aprofundamento da doutrina espírita muito esclarecida. E que eu pude perceber a importância de falar de suicídio. A gente não fala de suicídio porque, se falar muito de suicídio, parece que incentiva as pessoas. Não é bem por aí, não. A gente educa. A gente ensina que a dificuldade é o ponto fundamental para nós evoluirmos. Os problemas surgem, né, para justamente aprendermos a lidar com esses problemas. E ali Camilo tinha, né, o protagonista dessa história, surgiram alguns problemas. E ele já tinha alguns comportamentos de moral duvidosa. E aí o que eu fiz? Vamos contar essa história no palco. E por que trazer isso para o palco? Porque os comportamentos que o Camilo teve, né, os julgamentos que o Camilo teve, que o levou ao ato do suicídio, são pensamentos muito atuais, Carla. Sim. São pensamentos da humanidade. A gente liga a TV, eu vejo isso acontecendo todos os A dias. gente escuta Em isso, debates políticos, em coisas que acontecem, a gente fala, ai, que tristeza. E que isso pode afetar o psique e a espiritualidade de alguma forma. Então, temos sim que falar sobre suicídio de uma forma leve. E aí o teatro, eu recebi os feedbacks que eu estava te mostrando, né? Que as pessoas falam, nossa, aquela impressão que a obra é pesada, que é difícil, no teatro ficou muito mais leve. Vou começar a ler o livro. Nossa, vou dar continuidade porque me despertou curiosidade. Olha aí o teatro usando a ferramenta experiencial para provocar a transformação moral. Então, venham assistir Memórias de Suicida, também corram. Mais dois espetáculos. Tem mais 2 só. espetáculos, está quase esgotado, através dos ingressos lá no Simpla. Veja lá o melhor dia para você e venha passar esse momento de transformação que o Camilo passou. Ali a gente aprende muito sobre a espiritualidade, tem a narração do Leon Denis, que é o orientador de Ivone Pereira para a construção dessa obra. Então, o Leon, no espetáculo, ele traz detalhes ali, ó, por que isso está acontecendo, o que você acha que vai acontecer agora, por que ela está falando sobre esse tema, por que ele está passando por isso. Ele explica passo a passo. É uma grande aula, só que é um teatro, gente, é uma delícia. E eu fiquei muito orgulhoso de ter feito essa obra, porque, olha, eu tô com uma equipe maravilhosa. E pensando nisso que você falou, né? Eu falo assim, olha, ele vai explicando. Quantas vezes, né, Alan, a gente, em nosso dia a dia, a gente vai fazendo as coisas, vai atropelando, depois a gente não entende por que aconteceu aquilo. Né? Então, vamos dar um exemplo bobo. Os dias vão passando, eu vou usando meu carro, esqueço de mandar na revisão, não troco óleo, aí chega um dia o motor funde, uma coisa bem simples. Aí você vai falar, puxa, meu motor fundiu, por que meu motor fundiu? O carro não presta, né? O carro é ruim. Aí você tem que voltar, né, tantos meses atrás, para entender que lá, tantos meses atrás, começou o que está despontando hoje. E que na nossa vida isso é o tempo todo. A gente não percebe que a ação que a gente está fazendo hoje, às vezes ingênua e aleatória, mas se a gente amanhã faz de novo, e depois faz de novo, e depois faz de novo, daqui 4 meses, isso não vai ser mais uma atitude ingênua e aleatória. Vai te transformar ou te levar aí para um caminho. E é importante a gente ter esse olhar, né? Falar assim, olha, você está vendo lá atrás? E eu acho que nas peças teatrais, de modo geral, isso te traz também. Porque em muitos momentos você entra em xeque com você. Então você está escutando lá, você fala, poxa, essa carapuça serve assim, foi feita sob medida na minha cabeça. E tem outras que realmente, como você mesmo disse, passam batido porque aquilo não dá aquele contato. Eu adorei a sua analogia do carro. É perfeito, gente. É perfeito. Sabe por quê? Porque assim, imagina que você é o carro. E aí você vai alimentando pensamentos e atitudes que não são legais, vai ter uma hora que o motor vai ter que parar na manutenção ali um pouquinho. Agora, você precisa chegar nesse momento de manutenção. Você não pode ir fazendo isso periodicamente. Você não pode ir trabalhando a moral, a construção diariamente, né? Então, isso é uma ótima oportunidade. E ferramentas a gente está falando, né? Tem livros, podcast, tem revistas, tem filmes, tem
teatro, tem tanta coisa ao seu redor que vai ajudar a fazer essa manutenção moral, espiritual. Se você não acessa, está negligenciando a si próprio. E vai ter uma hora que vai cobrar. vai dar um BO aí. Uma pane. Então vamos cuidar, né? Já tem recurso suficiente, né? Através da arte, através da literatura, através de tanto das palestras espírita, do centro espírita, que é um pronto-socorro ali, né? Eu falo que todo centro espírita é um pronto-socorro, não é um clube social. Tá? Se você vai para o centro espírita para bater papo, trocar fofoca, não é o melhor lugar. Faz isso na sua casa, no churrasco. O centro espírita é um PS espiritual ali, que você vai parar para rever o que precisa de balanceamento, trocar alguma peça, você vai ter que fazer ali. Sim. E a partir disso, você tem na vida diversos recursos para que você possa acessar isso e trabalhar conforme a sua necessidade, aquilo que você acessa. São quantos anos já da Amo nesse sentido, de peças? Nós vamos completar, estamos com 9, 10 anos ano que vem. 10 anos. Nesses 10 anos, você pensando, vamos voltar para trás agora, né? O que tem te transformado? Quais as lições principais que você tem aprendido com esse seu trabalho? Ai, cara, eu sou um outro Alan, né? Um outro Alan. O Alan de 10 anos atrás é muito diferente, né? A gente aprende um pouco mais a aplicar a doutrina na prática, a entender os ensinamentos de Jesus, né? Sem interpretações, sem julgamentos. Isso já é muito difícil já, né? E é o que eu falei, eu estou internado aqui, né? Acabei de chegar do umbral, estou aqui, gente, tentando melhorar um pouquinho o meu espírito para poder, quem sabe, melhorar um outro departamento ali do umbral, porque eu vou ter que voltar para lá, porque uma vida não vai ser o suficiente, a gente vai ter que trabalhar muitas vidas. Então, o que eu acho que faz parte dessa construção é o ser humano, o Alan, sabe? Hoje eu sou uma pessoa muito mais paciente, resiliente, né? Eu levei 18 portas na cara de teatro para colocar os meus espetáculos em cartaz, né? Por que não conseguiu? Porque o Global consegue, porque é mais famoso, porque tem patrocínio, porque eu não tenho patrocínio, né? Eu tava contando, eu pego o dinheiro de aula que eu dou na empresa e compro um figurino, compro um cenário e aí eu monto já para o próximo espetáculo. Então, eu acho que essa questão da resiliência, que está na história de Paulo de Tarso, que está na história de Eurípides Barçanufo, que está na história de Bezerra de Menezes, E até do Kardec, que está na história de Kardec. Então, se esses caras passaram por essas dificuldades, eu vou reclamar. Imagina, a minha dificuldade ficou desse tamanho quando eu entendo o que se passaram nessas histórias. Sim. O que está claro para mim é sobre propósito. Não dá, hoje o Alan, né, não dá para viver de arte. Eu adoraria viver da minha arte, mas não dá para viver de arte ainda. Mas não dá para viver sem arte. Porque viver sem arte é viver num mundo obscuro, onde você vai por impulsos e porque as pessoas falam que é certo e que é errado. Você não constrói critérios. A arte constrói critérios. Você gosta ou não gosta. É certo ou errado. Isso fica muito claro quando você tem arte perto. Então, eu acho que a transformação nesses 9 anos, e não só de mim, mas de uma equipe que trabalha comigo, que vem repetindo isso. Nossa, como a gente mudou o pensamento, como a gente está revendo as nossas atitudes. Imagine o público, né? Imagine o público que tem esse presente de poder compartilhar esses momentos com a gente. E pensando nessa sua equipe, que já vem junto, como você falou, há um tempo, o quanto deve ser, mesmo, por exemplo, para o que é ortodoxo, para o que é o ateu, são mensagens de pessoas, acima de qualquer coisa, né? Então, são mensagens de vida que aquela pessoa, aquela persona, na sua vivência, nos ensina. Assim como poderia ser de um grande filósofo, como o Santos Dumont, história do próprio Walt Disney. Quer dizer, todas essas pessoas, elas têm muito... Na verdade, todos nós temos muito a ensinar, né? Por meio da nossa vida, do nosso exemplo, dos nossos erros também, dos nossos acertos. Isso aí. Então, a gente sempre tem algo para aprender e algo para ensinar. Então, essa é uma premissa básica. Falando como educador, a gente está trabalhando uma questão chamada andragogia. Existe a pedagogia, que é para crianças, né? E a andragogia, que é para adultos. E o que diz a andragogia? A andragogia, ela ensina através de exemplos e práticas. Exemplos e práticas. Como é que a gente educa uma pessoa adulta?
por exemplos e práticas. Ele precisa ver uma pessoa fazendo para depois repetir aquilo. O que o teatro trabalha, gente? É isso. Andragogia. Através dos exemplos dos personagens lá no palco, eu vejo e replico aquilo para minha vida. Então, sim, falando como educador, trazer esses exemplos de histórias nos faz refletir sobre as nossas atitudes e os nossos comportamentos. É assim que a Amo está se predispondo a trabalhar, que tem a ver com o nosso propósito de reencarnação. Eu entendi que, querendo ou não, eu vou ter que fazer teatro. Porque senão, se eu falar não vou fazer teatro, vem em sonho, um monte de coisa, aí eu tenho que acordar, Então, gente. é isso que vem em sonho. Vem, quer dizer, vem, vai vem, vir vem a de alguma cobrança. forma. Por quê? Porque você foi preparado para isso. Então, não só as suas aptidões, habilidades naturais, Sim. o seu interesse que começou quando criança pela dança, tudo isso já era uma preparação para que você consiga exercer o seu propósito de hoje, que vai ser esse. Então, aqui no Conversas da Alma, a gente tem recebido realmente muitas pessoas com as quais a gente vê que cada uma vai por um caminho. E isso que é a beleza. Né? Então, recentemente, é com dependência química, o outro é psicólogo, mas está estudando Joana de Ângeles, estuda profundamente para trazer também as questões espirituais. Outra está construindo a escola, Eurípides Barçanufo, Mara, como eu lhe contei. Então, a gente percebe que cada um tem o seu caminho e que o caminho é único, pessoal, intransferível, né? Então, é aquilo que você assinou o contratinho lá em cima, que você não leu tantas letras miúdas, mas você assinou e vamos seguir, né? E vamos seguir e cada um fazendo o que te faz bem também. Porque não é só a questão dos aplausos no final, né? Que a plateia, né, levanta quando termina uma peça teatral, mas eu acho que a satisfação de vocês terem feito algo bem feito. Yeah. Eu acho que isso é o maior de... Nossa, nós fizemos bonito hoje, né? Nós fizemos bem feito, nós tivemos responsabilidade, como você falou, resiliência, equipe, o quanto aprendizado que teve durante esse processo, desde o ensaio, concepção, ensaio, até realmente a parte final. Vai bater na felicidade. O que é a felicidade? Não é o prazer momentâneo. A felicidade vai impactar na alma. E como impacta na alma? Você ter a certeza do seu propósito de vida. Quando você está se realizando no seu trabalho e na sua casa, você tem um sentimento de realização, é porque bateu na alma. Se bateu na alma, isso se chama construção da felicidade. A gente sabe que, né, várias obras, inclusive a de Ivone, falam que notícias da Terra nunca serão notícias felizes, porque estamos no mundo de provas e expiações e a gente vai ser testado o tempo todo. É uma confusão esse lugar aqui, é uma confusão. Mas quando você consegue, no meio dessa confusão, concluir uma etapa de propósito, isso vai atingir diretamente na felicidade. Sim. Né? E as pessoas confundem muito o prazer momentâneo com felicidade. Sim. Então vamos separar isso, a arte ensina, as obras que Chico nos deixou são impressionantes em detalhes, e há quem duvide ainda dessa veracidade. E tá tudo bem. Deixa a pessoa que no tempo dela, no esforço dela, ela vai perceber o que vai realmente responder às questões pessoais dela. Então eu convido a todos a trazer a arte para dentro das suas casas, dos seus filhos, da sua família, porque é assim que nós vamos evoluir moralmente, de uma forma experiencial. E é claro que vai ser um prazer receber vocês e me dar depois o feedback do que vocês acharam, né? Porque também assim eu aprendo um pouco o que eu tenho que melhorar, né, Carla? Todos nós, né? E principalmente, assim, as crianças já se expressam pela arte, né? Elas já são arte pura. Elas são arte pura em tudo. Então, vamos levar as crianças ao teatro para conhecer mais essa forma de expressão artística. E principalmente com esse critério de transformação moral, que é muito bacana. Então, dos pais estarem atentos, né, ao filme que os filhos estão assistindo, aos programas. Será que esse programa está ensinando alguma coisa boa para o meu filho? Não está? Será que, né, na televisão aqui está ou não está? E é justamente, a gente não está julgando o caminho. Cada um vai ter lá a sua... Um gosta mais de escultura, outro gosta mais de pintura e está tudo certo. Mas o que está me transmitindo? Se é uma coisa boa, me faz bem, a minha alma sente na hora. Assim como, se não é uma coisa boa, a minha alma também sente na hora. Então, não vamos insistir, né, Alan, no que não nos faz bem. Não, nesse mundo tão corrido, gente, pensa comigo, a gente quase não tem tempo para nada, né? É uma loucura, parece que os dias têm 2 horas de duração de tão corrido que é.
Pensa que você tirar um tempo para vivenciar algo junto com a sua família, junto com as pessoas que você ama. Ah, vamos ao teatro juntos. Não é só o fato de ir e ver uma peça. É ir juntos, é desligar do mundo lá fora e falar assim, vamos curtir agora este momento, né? É juntar. As pessoas estão um pouco desconectadas, a gente pode juntá-las dessa forma. Olha, eu acho que vai dar certo. Então, Alan, gostaria de te agradecer por essa conversa, por ter nessa disponibilidade de vir aqui num dia chuvoso, atravessou a cidade de São Paulo, né? Mas chegou. Mas então a gente gostaria assim de agradecer de verdade a sua disposição, né? De trazer a arte para nós com tanto propósito, com tanta responsabilidade e de estar aqui compartilhando a sua vivência, a sua experiência enquanto ator e espírita, e empreendedor, e eu não sei, educador, e todos os né, que estiver aí por aí. Mas muito obrigada, Eu que Alan. agradeço. Parabéns pelo programa. Parabéns pelo espaço, Wagner. Puxa, que ótima iniciativa. Contem comigo. Espero ter provocado alguns pensamentos aí para a gente rever algumas formas de como atuar. Mas espero poder contribuir com essa conversa de alguma forma. Na verdade, a minha intenção aqui é de poder compartilhar alguns pensamentos com vocês. Eu não estou falando que eu sou o melhor modelo a ser seguido, não. Aí você já tem lá que é Jesus. Segue, olha para ele, não foca em mim, não, tá? Somos todos pecadores. Olha para ele, não olha para mim, não. Mas a gente tem algumas coisas que a gente pode compartilhar e conversar. Então vamos tentar colocar em prática, né? Eu acho que a vida já nos dá muita teoria. Agora é a hora a gente precisa colocar em prática muitas coisas, Isso tá bom? mesmo. Obrigada, Alan. Então, continue aí seguindo, compartilhe para chegar a quem precisa, que esse é o nosso maior recado e propósito aqui. Obrigada para todos vocês.